Boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. O nosso convidado desta noite é um operário sem emprego em fábrica, um ex-líder sindical sem mandato sindical, um chefe político sem tribuna e sem palácio. Apesar disso, aos 45 anos, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Partido dos Trabalhadores, é seguramente uma das personalidades mais influentes e importantes do Brasil hoje. Lula é, sem ironia, o brasileiro, o trabalhador que quase chegou lá, ao ter 31 milhões de votos como candidato à presidência da República. Ex-deputado estadual e candidato ao governo do Estado de São Paulo e à presidência da República pelo PT. Para entrevistar Lula esta noite no Roda Viva, nós convidamos Ricardo Sete, editor-chefe do jornal O Estado de São Paulo, Kleber de Almeida, editor do caderno de sábado do Jornal da Tarde, Juca Kfouri, diretor editorial da revista Playboy da editora Abril, Dácio Nitrine, diretor operacional de jornalismo do SBT, Otônio Fernandes Júnior, da Gazeta Mercantil, Milton Coelho da Graça, jornalista da TVE do Rio de Janeiro, João Batista Natali, repórter da Folha de São Paulo, e Bruce Handler, diretor da agência Associated Press. Você que está em casa assistindo o programa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525, 252-6525. A Bernadette, a Cristina e a Shizuka estarão anotando suas perguntas. Boa noite, Lula. Boa noite. Você hoje manteve um encontro com o presidente da Fiesp, Mário Amato. Você podia começar o programa nos dizendo como foi esse encontro? Você fazia alguns comentários antes do programa? Nós tivemos um encontro com o Mário Amato para discutir alternativas para tirar o país da recessão. A semana passada era para mim ter ido conversar com o Mário Amato, eu não fui em função de outro compromisso. O Mário Amato foi agora à tarde na sede do Governo Paralelo, junto com a sua assessoria, para nos informar o que a Fiesp estava fazendo e quais as preocupações da Fiesp. O que a Fiesp está fazendo? E a Fiesp, eu imaginei que a Fiesp já tivesse mais avançada a nível de propostas, pelo menos contra a recessão, mas a Fiesp, o que ela está fazendo, na verdade, é uma pesquisa que deverá ficar pronta dentro de 35 dias, e essa pesquisa é que vai dar para eles o norte a trabalhar, ou seja, a pesquisa é para detectar que tipo de Brasil os brasileiros querem. E você estava sendo pesquisado? E a partir daí eles vão começar, segundo o Mário Amato, a elaborar o projeto. Da nossa parte, nós dissemos ao Mário Amato a nossa preocupação com a política recessiva adotada pelo governo, a causa de milhões de pessoas que perderam emprego nos últimos anos e principalmente no último ano. Somente agora em janeiro, na Grande São Paulo, 148 mil postos de serviço, ou seja, 140 mil empregos deixaram de existir em apenas um mês, e isso para nós é a coisa mais grave nesse instante. Nós estamos trabalhando no sentido de tentarmos apresentar algumas medidas contra a crise, coisas urgentes, e a necessidade de se investir rapidamente no desenvolvimento desse país, ou seja, para que as empresas voltem a produzir e voltem a gerar emprego. E o Mário Amato dizia da perspectiva de fazer uma coisa a longo prazo. E nós dizíamos para o Mário Amato que a longo prazo pode morrer um monte de gente. É preciso que a gente tenha perspectiva a longo prazo, pensar no Brasil 2010, mas, sobretudo, nós temos que pensar no Brasil de amanhã, no Brasil dos que estão desempregados, no Brasil dos que estão sendo violentados, ou seja, no campo, em função da falta de justiça. E eu acho que foi uma conversa que eu acho que todos os brasileiros deveriam ter. Eu acho que está precisando a gente conversar mais com um amplo segmento da sociedade para ver se é possível encontrar uma saída para esse país voltar a crescer, já que o ano de 90 foi um ano muito ruim para o Brasil e para os brasileiros. Antes de continuar a nossa conversa, eu só queria fazer uma correção, eu me equivoquei. O Lula é ex-deputado federal pelo PT. Desculpe. O Natália tem uma pergunta, por favor. Lula, você sublinhou o fato do Mário Amato ter visitado hoje o Governo Paralelo, que para a imprensa, de uma maneira geral, tem sido uma instituição quase que clandestina nos últimos meses. Pouco se ouve falar do Governo Paralelo. Não existe uma espécie de grande paradoxo no fato do Governo Paralelo do Partido dos Trabalhadores ter obtido uma espécie de certidão de reconhecimento público por intermédio da visita que foi feita pelo dirigente de uma entidade empresarial? Não. Veja, primeiro porque eu acho que quem quer conversar nesse país vai conversar com as pessoas que representam alguma coisa. E as pessoas que compõem o governo paralelo, nas mais diferentes áreas, são pessoas das mais representativas deste país, seja no mundo intelectual, seja no mundo dos economistas, seja no mundo sindical e no mundo político. O fato do Mário Amato ter ido ao governo paralelo, eu achei importante porque eu sou o coordenador do governo paralelo e se alguém quer conversar comigo, eu tenho o direito de convidar as pessoas para ir no lugar que eu estou trabalhando.
O dado concreto, Natália, é que as pessoas esperavam, ou seja, foi gerada uma expectativa muito grande em função do governo paralelo. Ou seja, as pessoas, na verdade, estão esperando que a gente faça o que o Collor não está fazendo. Há mais expectativa com relação ao governo paralelo do que com o próprio governo Collor. E não era possível isso. Ou seja, nós tomamos como decisão trabalhar tentando fazer projetos temáticos para ver se apresentávamos saídas para determinados assuntos considerados importantes. Você sabe, como jornalista, que a imprensa brasileira não, agora que acabou o regime militar, ficou desmascarado que a censura não era uma censura apenas uma censura da Polícia Federal ou militar, de que há uma censura ideológica neste país muito forte, há uma censura, eu diria, de classe nesse país hoje. E eu vou dar um exemplo para você. Eu, na sexta-feira, vim de Rimaria, num ato de solidariedade que fui fazer aos familiares dos dirigentes sindicais assassinados, lá em Rio Maria, e na volta o Collor tinha anunciado o seu plano econômico na quinta-feira de manhã. E nós convocamos a imprensa toda, estava lá em Brasília, toda a imprensa, Globo, Bandeirante, Manchete, SBT, e fizemos uma entrevista. Para minha surpresa, as matérias foram quase nada a respeito da avaliação que nós fizemos do projeto Collor. Como eu sou um homem, já aprendi muito nesse aspecto, sou um cidadão que eu me considero calejado, eu acho que o governo paralelo ele vai se fortalecendo na medida em que a gente continue teimando na ideia do governo paralelo. Eu acho que é preciso acabar com essa história de fazer política apenas em época de eleição. Nós queremos existir 365 dias por ano durante quase toda a vida, ou pelo menos enquanto tivermos vida. E o governo paralelo está produzindo aquilo que nós entendíamos que ele deveria produzir. Possivelmente, em função da campanha eleitoral, em função da falta de recursos, a gente não tenha tido agilidade de fazer mais do que estamos fazendo agora. Podia mencionar um projeto já feito pelo governo paralelo contra a recessão? Posso. Veja, contra a recessão nós fizemos um plano de emergência em que nós adotávamos como critério para investir no desenvolvimento. Primeiro, o dinheiro, se existe uma moratória não declarada hoje, o dinheiro que não está sendo pago aos credores e mais o dinheiro que está retido, com exceção do dinheiro da poupança, que nós achamos que tem que ser devolvido, esse dinheiro poderia ser jogado no setor produtivo, ou seja, na construção de casas, na construção de escola, em coisas que pudessem gerar empregos a curtíssimo prazo. Mesmo com o risco da inflação? Mesmo com o risco da inflação, porque você também não pode ter a obsessão de levar a inflação a 1 a 0% ao ano e não ter emprego nesse país, não ter salário. Daqui a pouco a inflação está a 0, o cidadão vai no supermercado não tem dinheiro para comprar nada. Então era preciso que você compatibilizasse, né, uma política de controle da inflação com uma política de desenvolvimento. Eu vou dar um outro exemplo, a proposta de política salarial, apresentada pelo companheiro Luiz Mercadante na Câmara dos Deputados, a criação da cesta básica, o salário mínimo que nós apresentávamos de 33%, que depois nós reduzimos para 25% na perspectiva de fazer um acordo, que não foi aceita, foi uma coisa elaborada pelo governo paralelo. Segundo, o companheiro Cristóvão Buarque, como coordenador da educação, apresentou em setembro um projeto de educação para esse país, ao contrário do governo, que está lá há 1 ano e até agora não se discutiu outra coisa, não sei mensalidade escolar. Apresentamos dia 15 de dezembro um projeto de desenvolvimento para o Nordeste. Ou seja, dentro da globalidade dos problemas brasileiros, nós tentamos especificar uma política de desenvolvimento para o Nordeste, até porque, por estranho que pareça, o Nordeste, nos últimos 30 anos, cresceu acima da média nacional. Entretanto, esse crescimento econômico não se reverteu em melhoria das condições de vida dos trabalhadores e nós achamos que é preciso tratar especificamente do Nordeste. Lógico que nós poderíamos estar acompanhando com muito mais assiduidade, dando resposta muito mais imediata, mas nem sempre a resposta depende de nós. Às vezes a resposta depende dos meios de comunicação em veiculá-las. Eu tenho uma pergunta a respeito disso. Desculpe, Inácio, antes de você fazer a pergunta, o Cláudio da Silva, aqui de São Paulo, fez uma pergunta sobre o governo paralelo, que o Lula já respondeu. O Dácio tem uma pergunta, o Otônio e o Ricardo Sete, por favor. Antes de fazer a pergunta, como o senhor citou o SBT, eu sou diretor de operações jornalísticas do SBT, eu preciso recolocar as coisas no seu devido lugar. O senhor fala da censura ideológica, mas nesse mesmo dia, no noticiário nobre do SBT, entrou a sua avaliação do projetão do Collor. No dia seguinte, nós passamos o dia fazendo contato com a sua assessoria para convidá-lo para uma entrevista de 5 minutos. E foi o Luiz Guxiquem no meu lugar. O Luiz Guxiquem. E em todas as vezes que a sua assessoria mesmo tomou a iniciativa de sugerir que nós o entrevistássemos,
Isso mesmo durante a campanha eleitoral, isso também foi feito. Só para recolocar que a questão da censura ideológica nos meios de comunicação, principalmente nos veículos de massa, de televisão, na minha opinião, não se apresentam com tanta ênfase ultimamente como o senhor colocou. Não, eu diria, veja... É que o Lula só vê a Globo. Não é verdade. Pode ser. Então, por favor, assista o SBT. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quer dizer, eu... A TV Cultura? Eu, inclusive, mantenho relações de muita amizade com vários companheiros do SBT. E, efetivamente, a SBT tem claro, tido mas a amizade não implica no trabalho ela tem tido um comportamento de cobertura em vários momentos. Perfeito. Agora, a partir daí, negar que existe a censura ideológica, eu vou dar um outro exemplo. Eu não estou fazendo negativo, eu estou fazendo uma colocação eu estou dizendo que há censura ideológica objetivo. hoje mais forte do que existia há algum tempo atrás. A censura hoje ali é mais patente, é a censura de classe. Ela é na imprensa escrita, na imprensa televisada, na imprensa falada. Não tem eu diria que pode ser que no auge do regime militar tenha tido similar, mas os sindicalistas vivem isso, o movimento popular vive isso quase que diariamente. E eu acho que isso não é motivo para desanimar, não, é motivo para continuar insistindo, fazendo as coisas, marcando entrevistas, chamando as pessoas, para ver se a gente consegue transformar esse país, os meios de comunicação, em algo, sabe, que independente do comportamento ideológico, algo que tenha a preocupação maior de bem informar a comunidade. Eu queria pegar uma carona aqui no que ele falou, porque há várias pessoas do PT que aparecem diariamente na imprensa. Vou citar alguns, o Luiz Mercadante, o Paulo Delgado, o Suplicy, a prefeita Erundina, o Zé Genuíno. Então não é o PT que está sofrendo discriminação ideológica ou será apenas uma parte do PT, porque os petistas que estão atuando no parlamento, eu acho que estão recebendo ampla cobertura da imprensa, da televisão e do rádio. Olha, apenas para complementar, porque eu tenho a impressão que a questão da censura ideológica foi levantada, Lula, em função do governo paralelo. E, efetivamente, se o governo paralelo não acontece em termos de informação, a imprensa não tem como inventar o governo paralelo. Mas eu não citei a nível do governo paralelo. Inclusive, dentro do Congresso, nunca ninguém fala. Existe um projeto encaminhando do governo paralelo. Existe uma emenda que está sendo apresentada pelo governo paralelo. Existem as bancadas do partido e não existe uma comunicação automática entre os dois. Eu não estou nem falando do governo paralelo. Se você quiser um exemplo maior, a gente pega a campanha presidencial. No assunto no qual me você sinto pega, muito à você vontade. pega a campanha presidencial e você veja o que foi a cobertura da campanha presidencial. Veja bem, e existe você vai constatar se houve ou não houve censura ideológica. Não apenas com relação ao Lula, com relação a vários candidatos. Você é jornalista, você pode fazer uma pesquisa do que foi a cobertura da campanha presidencial, que foi o momento maior desse país. E você vai constatar que houve censura ideológica na campanha. Veja bem, eu me sinto perfeitamente à vontade, porque eu tenho a impressão que o jornalismo que nós fazemos não é o tipo de jornalismo feito por aquele jornal do ar. Nenhum companheiro jornalista, Natália. Eu estou dizendo que há uma censura ideológica durante a campanha presidencial. Eu fui vítima disso. Basta que qualquer um tente pesquisar o que foi a cobertura da campanha presidencial. Hoje, passado um ano, com mais tranquilidade, analisa, embora todas as brigas que eu fazia com o Ricardo Costa, ele falava, Lula, mas olha, está aqui as pesquisas que a Datafolha mostra, está mostrando que você teve 13% do tempo do jornalismo na televisão, o Collor teve apenas 14%. Aí quando você ia ver que tipo de cobertura que foi, aí é que você percebia a diferença, não era nem tanto no tempo, era no tipo de cobertura que se fazia. Tá? Agora, eu acho que isso não é um problema só do Brasil, não. Isso é um problema... Eu acabei de votar de um congresso dos partidos socialistas na França agora, e a queixa é a mesma, ou seja, como se discutir os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, e o seu papel no mundo de hoje. Mas eu queria te fazer, então, uma pergunta desdobrada em duas. Quer dizer, primeiro, se você não avalia que, por exemplo, um jornal como a Folha de São Paulo, hoje é seguramente um veículo de imprensa absolutamente em oposição ao governo Collor. E são representantes da mesma classe social. A segunda, isso não revela também, ao mesmo tempo, que apesar do grau de organização que os movimentos populares já atingiram no Brasil, está faltando que ele se expresse através dos seus próprios mecanismos, dos seus próprios veículos de imprensa, para disputar no mercado essa liderança com a chamada grande imprensa? Não. Veja, obviamente que do ponto de vista de jornal, sim. Eu sou defensor ardoroso de que o movimento sindical deveria ter um jornal próprio, jornal para ser vendido em banca. Sou defensor que meu partido faça um jornal para vender em banca. Sou defensor que outros partidos façam. Né? Do ponto de vista da imprensa escrita, sim. Do ponto de vista da imprensa televisão, você sabe que a barra
é muito difícil. Por exemplo, nós já entramos, o sindicato de São Bernardo do Campo já há muito tempo entrou com um pedido de uma rádio no Ministério das Comunicações, ou seja, o sindicato tem dinheiro para montar, o sindicato tem credibilidade pública, o sindicato tem respeitabilidade, entretanto, sai rádio até para o vendedor, não sei do que, da esquina, mas não sai para o sindicato, né? Outra coisa, um canal de televisão seria o ideal, que nós tivéssemos aqui no Brasil a possibilidade de que tenha os partidos na Itália de montar um canal de televisão, e aí sim você vai disputar em convencer o povo a assistir o teu canal de televisão. Mas do jeito que está a televisão aqui, quando a gente fala em imprensa hoje, a verdade é que, lamentavelmente, no Brasil, quando a gente fala em comunicação, a televisão tem uma predominância exagerada sobre os outros veículos, porque uma coisa, você está numa cidadezinha lá em Oriximiná, o que você vê? Você não recebe a Folha, não recebe o Estadão, não recebe o JB, você não vê a cultura, você não vê... você vê um canal de televisão, que eu não vou falar aqui para não fazer propaganda. E é ele que estabelece... Globo, todos nós sabemos. É ele que estabelece o nível cultural. A opinião generalizada, desculpe, é de que o senhor perdeu a eleição presidencial num programa de televisão, que foi transmitido por todas as emissoras, como parte da programação eleitoral, e todos, inclusive o próprio PT, concordam que o senhor perdeu a eleição naquele dia, no último debate. Aliás, eu queria falar isso, porque na semana passada, uma coluna política no Rio de Janeiro deu uma informação que até então não se conhecia, que o Pasquim já tinha falado há algum tempo, de que quando o senhor entrou no programa de televisão, aquele final com o presidente Collor, antes alguém o tinha procurado e tinha dito que o Collor teria mais material pessoal e que ele tinha uma pasta amarela no seu colo, e que foi essa pasta amarela no colo do Collor, que o tornou tão nervoso assim naquele último debate em que seguramente, na opinião de todos os jornalistas, a sua candidatura foi derrotada. Eu pergunto, podia hoje revelar o que tinha naquela pasta amarela? Veja, primeiro, eu acho que a pergunta deve ser feita ao Collor, né? Segundo, eu não sei qual a cor da pasta que o Collor tinha. Não havia essa pasta? Terceiro, eu acho que é pura ficção você imaginar que uma pasta ou 10 pastas pudesse fazer um candidato que tivesse chegado ao nível que nós chegamos de disputa política ficar nervoso num programa de televisão. Segundo, eu não acredito que tenha sido naquele debate a derrota da televisão. Eu acredito que se houve influência, a derrota foi muito mais em função da versão que a Globo deu no dia seguinte ao debate, que aí nós fomos ingênuos de aceitar que o debate fosse feito num dia em que nós não tivéssemos mais televisão para vender o nosso peixe, ficou apenas por conta da Globo vender o peixe, e ela vendeu. Nós entramos com direito de resposta no sábado e o ministro da Justiça não deu. É por isso que o ministro do presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, e é por isso que de vez em quando eu digo o Rezec que me desculpe, mas eu vou morrer com essa dúvida de que ele não deu exatamente porque, quem sabe, já tivesse sido convidado para ser ministro se o Collor ganhasse as eleições. Segundo, é só para você, Vitor, ter ideia do que foi o dia do debate. Eu acho que nós fomos ingênuos, eu digo nós enquanto candidato, enquanto estrutura de campanha, enquanto direção. Por quê? Porque nós tínhamos estabelecido duas coisas, quer dizer, 2 dias antes do debate, um dia o Lula vai fazer um levantamento das coisas que ele quer perguntar e dos temas econômicos que ele quer abordar, e o outro dia é de relax total e geral. É para ele tomar cachaça com quem me entender, é para jogar bola, é para ir no sindicato, é para ficar com a família dele. Tá? O que aconteceu de concreto? É que a pressão de uma campanha de tal ordem, que você se lembra que eu fiz um comício no Rio de Janeiro, me parece, eu cheguei em casa 1h da manhã, tinha uma festa de finanças no restaurante São Judas Tadeu de São Bernardo do Campo, em que eu disse que não podia ir porque eu queria dormir. Aí me convenceram a ir na festa, porque tinha um monte de gente que estava colaborando com a campanha que eu tinha que ir. Eu fui numa festa no São Judas Tadeu, cheguei em casa às 3h30 da manhã. Deitei e levantei às 6h30 para ir a Brasília na CNBB. A ideia era voltar às 10 horas da manhã para dormir o resto da tarde e fazer o debate. Acontece que nós chegamos às 5 horas da tarde em São Paulo. Ainda quando eu cheguei em casa, encontrei o Aloysio Mercadante e outros assessores com 100 números de pacote que era preciso discutir comigo, ou seja, e eu fui para o debate com 3h30 de sono. Lula, então deixa eu só te interromper, mas porque essa é uma coisa que você já disse, que é conhecida da opinião pública. Me permita fazer uma imagem de futebol. Tá certo? Quer dizer, em termos de edição de um programa de televisão, quando o Fantástico põe os gols do Fantástico no ar,
ele põe os gols que aconteceram naquele domingo. Então, quando o Corinthians perde no Palmeiras de 3-0, tá certo? Por mais que o Corinthians tenha chutado 5 bolas na trave, o que a televisão mostra são os 3 gols do Palmeiras. Eu te pergunto, será que por falta de preparo físico, tá certo? Como você está dizendo, você não foi mal preparado para o debate, perdeu o debate, como você parece que reconhece que você não estava numa noite feliz, e aí o que a televisão, na edição da televisão, dos gols do debate, mostrou uma goleada do seu adversário? Eu quero tomar carona aí e quero lembrar uma frase sua, uma frase célebre na sua campanha. Com a militância que a Frente Popular Brasil tem, só perde por incompetência. Então eu pergunto, foi por incompetência que Lula perdeu a eleição para presidente da República? Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro porque eu acho que nós fizemos uma das campanhas mais competentes já feitas nesse país. Porque a grande pergunta que deveria fazer é o seguinte, como é que alguém que deve ter gastado uma milésima parte do que o adversário gastou, chegou tão próximo? Talvez com a ajuda da imprensa. Sabe? Como é que alguém chegou? Foi com 12, 13 comícios por dia, viajando esse país em avião de carreira em 90% da campanha. Né? Agora, a coisa fundamental, e debate é uma coisa que é bobagem você ficar estudando o debate, é bobagem você ficar decorando o número, porque você nem sabe o que o adversário vai perguntar. Debate é pura e simplesmente agilidade mental. Você acha que eu ia deixar passar barata aquela bobagem da vitrola? Você acha que eu ia deixar passar barata aquele negócio de duplicado? Ou seja, quando você está com a mente descansada, você responde aquilo é no ato, é na hora. Você não fica deixando para amanhã ou para depois da manhã. Né? Agora, eu estou convencido porque assisti o debate depois. Assisti outra vez o primeiro e o segundo debate, eu estou convencido que o debate por si só não influiu no resultado eleitoral, até porque não havia tempo para ele influir no resultado eleitoral. O debate por si só. Tá? Você deve saber a campanha feita aqui em São Paulo, os paulistas devem saber a campanha feita aqui em São Paulo, né, na última semana. A campanha, a guerra na sociedade, de bater palma em apartamento e dizer, olha, se esse tal de Lula ganhar, vão tomar o seu quarto, vão tomar a sua casa, vão tomar o seu carro, ou seja, uma guerra alucinada, ou seja, e que você não tinha como responder a isso, porque eu acho que a gente vê se dá conta disso apenas muito tardiamente. O fato é que, olha, passado um ano, na pesquisa que o Datafolha fez, ela coloca que o senhor estaria hoje, se a eleição fosse hoje, o senhor ganharia e passaria à frente do presidente Collor. Hoje, o empresário Mário Amato da Fiesp foi à sede do governo paralelo. Ele, que durante a campanha disse que 800 mil empresários deixariam o país caso o senhor ganhasse a presidência. Quer dizer, nessa mudança política... Ele disse que não disse isso. O senhor iria ao presidente 850 mil. Ele disse que houve uma interpretação de um jornalista que ele disse que em Portugal 80 empresários fugiram. Então o jornalista que interpretou que o Brasil, como é 10 vezes maior que Portugal, iria fugir 10 vezes mais gente. Bom, perfeito. Vamos eliminar essa parte da minha colocação. O senhor iria, como coordenador do governo paralelo hoje, conversar com o presidente da República? Não. Por quê? Eu digo para você o seguinte, o meu partido é um partido que está dando demonstração de que tem a disposição de conversar com quem quer que seja, conversa com o governo através do Congresso Nacional, através da sua liderança. Eu tenho dito isso publicamente em todas as entrevistas, ou seja, a minha questão com o Collor é uma questão moral. Se ele não age assim, se ele não pensa assim, se ele não tem isso, eu tenho. Ou seja, quando vejo ontem o presidente da República conversar com o Sarney, eu não sei qual dos dois tem menos vergonha na cara. Porque o que o Collor falou do Sarney durante a campanha presidencial não é uma questão de política, não, é uma questão de dignidade pessoal. Mas também o senhor e o Amato já falaram bastante uma questão, coisas um do outro. Não, nunca houve ofensa, nunca houve da minha... Você... Mas o Amato já falou muita coisa a seu respeito. O que o Amato falou? Que 800 mil caras iam embora. Eu acho que 800 mil não, mas bem uns 8 mil já faliram em função do presidente que ele possa ter adotado. Mas, Lula, então a minha questão com o Collor... civilizada, quer dizer, pessoas que têm responsabilidade política devem conversar. Quer dizer, o encontro do Collor com o Sarney tem milhares de semelhanças. Isso é para ele, para mim não é. Similares em outros países. Mas para mim não é. São duas pessoas, um é o ex-presidente da República, eu acho o senador. Que é o seguinte, olha, o outro é o presidente, quer dizer... Não tem problema nenhum. Você transmite continuamente, já desde da campanha, a pergunta que eu queria lhe fazer, é uma sensação de que não digeriu a derrota. Quer dizer, você tem uma certa coisa pessoal, uma coisa... Digerir a derrota. Acontece que eu acho que política pode ser feita... Você não chegou nem a reconhecer formalmente a vitória do presidente. Você falou assim, em termos numéricos, reconheço que ele ganhou. Quer dizer, qual outra forma? Política necessariamente você não tem que ter cara de pau 24 horas por dia, a vida inteira.
Você pode ter um pouco de decência. Quando você diverge da pessoa no campo da política, você pode conversar com o inimigo político, você pode conversar com o adversário político. Eu já tive atritos seríssimos com o Brizola, já conversei com o Brizola dezenas de vezes, já tive atrito com o Ulisses Guimarães, já conversei. Agora, quando em política você entra na questão moral, quando em política você perde qualquer valor ético, efetivamente eu não vejo sentido do Sarney. Ele não foi, apesar que eu acho que é um pouco de falta de vergonha mesmo, porque o que o Collor dizia do Sarney, olha, o Brizola isso não é política civilizada, não, isso é falta de caráter. As críticas que o Brizola fez a você foram, inclusive, no plano pessoal. Quando o senhor disse que o Brizola precisaria ter o pescoço da mãe para ser presidente? Veja, houve coisas pessoais entre você e o Brizola que foram superadas pela necessidade política. política. Não houve 10% do que houve, por exemplo, dos ataques do Collor ao Sarney. Mas é no caso da sua filha? É isso que diferencia? Não, no caso da minha filha, não. Eu acho que no caso de levar a mãe da menina no debate na televisão, de utilizar isso, quer dizer... Olha, eu posso simplesmente para mim é uma questão moral. Então, para mim é uma questão que eu não vejo necessidade de conversar com o permite, Collor. Lula, Eu, particularmente, não vejo necessidade de conversar com o Collor. Mas olha, me permite, não por seria favor, uma conversa de existe uma pessoas coisa. físicas, Lula? Não seria uma conversa de pessoas jurídicas? O que você representa... Quando houver a necessidade da conversa política, o partido conversa com quem quer que seja e não precisa ser a figura do Lula. Eu estava agora há pouco num programa de televisão, estava conversando com o Candi, sem nenhum problema. Se eu encontrar com a Zélia, eu vou conversar com a Zélia. Se eu encontrar com o Jabas Passarinho, eu vou conversar com o Jabas Passarinho. A questão com o Collor é uma questão moral e eu prezo isso. Mas veja bem, eu tenho a impressão que isso daqui é o meu poderia... sangue nordestino, a minha ignorância nordestina, mas eu prezo isso. Se ele não tem vergonha, eu tenho. Eu poderia simplesmente um pouquinho além. O episódio Miriam Cordeiro, obviamente, que deve tê-lo traumatizado bastante. Eu tenho a impressão que todas as pessoas compreendem a mágoa que você sentiu até hoje. Mas, no caso, entende, veja bem, será que esse episódio ainda pode continuar permeando o relacionamento que, eventualmente, um partido como um todo, ou, digamos, um bloco partidário no qual o PT está inserido, será que vai haver uma espécie de intransigência sua para que possa haver qualquer margem de diálogo? Veja bem, o presidente da República acaba de lançar, inclusive, um projeto em que ele praticamente, no perdão da palavra, ele está pedindo pinico, entende? Quer dizer, ele está percebendo que ele está muito isolado. Então, ele está precisando dialogar a respeito de um determinado número de pontos. Será que o seu comportamento, será que a Miriam Cordeiro ainda seria um obstáculo para que o PT pudesse dialogar a respeito de Miriam Cordeiro hoje é um obstáculo para o Collor, não é para mim. Para mim, eu estou livre dela desde que não casei com ela. Certo. Ela deve ser um obstáculo para o Collor agora, não para mim, ou para quem sustenta ela no Flávio aqui em São Paulo. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que quando a questão é um pacote econômico, os nossos deputados em Brasília, os nossos economistas discutem isso. Quando for necessário apresentar alternativa, o nosso deputado, ou seja, a minha questão é meramente pessoal e não envolve o partido nisso. Se tiver que conversar amanhã com qualquer pessoa em função de um projeto, o partido vai conversar. O que eu estou colocando é a figura do Lula, a figura do homem Lula, tá? Porque a figura do partido estará representada por quem estiver falando pelo partido. Deputado, eu gostaria de falar do partido aí. Deixa eu só terminar essa questão do Natália. Você veja que esse pacote do Collor, veja, primeiro é importante a gente situar, porque a versão do pacote foi muita euforia. É importante a gente situar. Primeiro, que não existe projeto, existe uma carta de intenção. É como se fosse uma carta de princípio, ou seja, eu faço um discurso, na verdade, o projetão do Collor é um pouco parecido com o discurso da posse. É uma carta de intenção que você fala que vai acabar com a fome, que vai acabar com o desemprego, que vai acabar com isso. Agora você não define meta, você não define data, você não diz como vai operacionalizar isso. Aí você, no final, você coloca a ideia de fazer projetos para viabilizar aquilo. A cara que vai vir o projeto é que nós vamos ver se o governo está falando sério ou não. Porque até agora não falou. Então, por que o Collor lançou esse pacotão? Primeiro, porque o Collor queria tentar inutilizar a perspectiva de um ato público contra ele, um ato público contra a política recessiva no dia 15. Segundo, porque ele queria furar a tentativa, eu diria, a novidade do Congresso Nacional, tentar estabelecer um fórum a partir do Congresso Nacional. Terceiro, porque como é da concepção política do Collor, ele queria evitar que no dia 15 a imprensa desse destaque a qualquer julgamento do seu primeiro ano de governo. É só por isso que ele lançou o pacotão. É só por isso. Eu gostaria de tentar uma abordagem um pouco mais ampla. Agora, já que eu sou o único correspondente estrangeiro do grupo de hoje, mesmo com as falhas que o senhor aponta no governo atual,
Vejamos o socialismo do tipo que o senhor pregou durante a campanha no resto do mundo. A Alemanha Oriental não existe mais. Várias repúblicas ex-socialistas já tiraram a palavra socialista do nome. O pessoal da Albânia está se atirando no mar para fugir. Eu pergunto ao senhor que, vendo esses acontecimentos em outras partes do mundo, se o senhor mudou em algo a sua visão global sobre os caminhos, os rumos que o Brasil deve seguir para progredir. Primeiro, duas coisas. Ou você não entendeu o que eu falei durante a campanha, ou há uma inverdade na afirmação de que eu defendi o socialismo tipo leste europeu. Porque se existe uma pessoa que nunca defendeu o socialismo tipo leste europeu, é exatamente essa pessoa que vos fala. Ou seja, por quê? Porque quando nós criamos o PT, nós já criamos o PT exatamente como um contraponto àquele tipo de regime. Nós nunca aceitamos a ideia do Partido Único. Nós nunca aceitamos a ideia da falta do direito de greve, da falta de liberdade sindical. Ou seja, nós nascemos exatamente criticando aquilo, criticando aquele modelo que para nós estava superado, que a burocracia mandava, que os partidos não tinham vida, que o sindicato não existia e que a sociedade era tratada como se fosse um robô. Então essa crítica não cabe ao PT. Acho sim que durante a campanha nós fomos tímidos em defender a questão do socialismo, como nós pensávamos. Né? Como nós pensávamos. Então, veja, eu que nunca aceitei me rotular, porque eu acho que se andar com carimbo na testa fosse solução para os meus problemas, do meu partido e do país, eu tinha colocado já uns 10 rótulos, tá? Eu hoje estou mais socialista do que era quando fundou o PT. Tá? Eu acredito piamente numa sociedade socialista, numa sociedade pluralista, numa sociedade em que as pessoas têm o direito de ir para a praça protestar contra o governante, numa sociedade em que os sindicatos possam se organizar e fazer greve contra a política do governo. É esse tipo de socialismo que eu acredito. É em função desse socialismo que o PT nasceu. E é em função desse socialismo que eu continuo acreditando de que nós poderemos construir um mundo mais fraterno, um mundo mais justo. O que eu acho hipocrisia é que algumas pessoas, ao criticarem o socialismo, colocam o capitalismo como alternativa. Imediatamente se lembram da França, da Itália, da Inglaterra, da Alemanha. Eu não sei por que esses capitalistas fervorosos não defendem a Bolívia, o Equador, o Brasil, a Argentina, o Peru, que são todos capitalistas, o México, né? A África. Ou seja, poderia defender, porque é um contraponto também do capitalismo, são países capitalistas. Bom, eu diria que... Então, o que eu acho que nós precisamos fazer, e nós do PT estamos... Eu por exemplo, sinto-me à vontade para não negar nada disso, porque nunca afirmei isso anteriormente. Eu acho que, obviamente, que alguns companheiros que defendiam ardorosamente aquilo lá, alguns companheiros que passaram a vida inteira acreditando que a União Soviética era um modelo exemplar, realmente quebraram a cara, né? Como nós nunca acreditamos nisso, nós nunca, enquanto partido político, se dentro do partido alguém acreditava, é um problema de quem acreditava. Enquanto partido político, não existe uma única decisão acreditando nisso. Então, nós estamos tranquilos para isso. Achamos que é preciso... como social-democrata, então? Achamos que é preciso repensar uma coisa. Achamos que é preciso repensar um pouco o mundo. E o Brasil, que está na América Latina, precisa, sobretudo, pensar qual o tipo de política que nós vamos fazer daqui para frente. Por quê? Porque na medida em que a Europa se junta num bloco para se contrapor ao México e para se contrapor ao Japão e aos Estados Unidos. Na medida que o Japão se junta num outro bloco para se contrapor à Europa e aos Estados Unidos. E na medida que os Estados Unidos se juntam num outro bloco para se contrapor à Europa e ao Japão, ou seja, a pergunta que nós fazemos é onde fica o Brasil. Eu fiz uma viagem o ano retrasado, ano da campanha, e voltei com a impressão que a nível de política internacional o Brasil era o gandula. O Brasil não jogava, sabe aquele que pega a bola? O Brasil só pegava a bola, mas não participava do jogo. Porque o Brasil não apita, o Brasil não tem uma política internacional do ponto de vista de se fazer respeitar. Não tem inserção na comunidade desenvolvida. E eu acho que não tem porque eu acho que a vida inteira a gente não conseguiu tirar a nossa cara de colônia.
O Brasil ainda continua com a mentalidade de colônia e isso é grave para esse país, que é uma potência, que tem potencialidade para se desenvolver, mas que, entretanto, tem uma política internacional pequena. Lula, essa questão... Desculpa, Antônio, completando a roda, o Otônio tem uma pergunta, depois o Kleber, e só esclarecendo que, a respeito do governo Collor, o Lula respondeu às perguntas de Lázaro dos Santos, Flávio Contreiras e Eduardo Caetano de São Paulo, Nelly Bortoleto de São Caetano. E sobre os bastidores do debate com o Collor, a pergunta de Armando Basília, aqui de São Paulo também. Por favor, Otônio e o Kleber. Lula, você está falando que o mundo estão se compondo diversos blocos e o Brasil precisa ter uma política internacional. Agora eu te pergunto uma coisa, esse projetão que o governo lançou, e que eu acho que deve ser motivo de mais debate até, tem um ponto muito específico que ele acaba com um tratamento diferenciado para a empresa estrangeira que está no Brasil. Iguala, em termos da legislação, a empresa nacional. Não tem mais empresa brasileira nem empresa estrangeira. Tudo igual. Mesmo tratamento, nenhuma diferenciação. Eu lhe pergunto, nesse momento o Mário Amato acaba de encontrar-se com o governo paralelo. Você acha que pode ter algum vínculo com isso, um interesse da parte do empresariado nacional em se proteger contra isso e criar alguma aliança com os trabalhadores para evitar esse tratamento igual em empresas estrangeiras e nacionais? Olha, veja, primeiro, se o Mário Amato me procurou com esse interesse, eu não sei. Eu sei que eu, particularmente, não concordo com a ideia do projetão. Você não concorda com essa igualdade? Fizemos questão de dizer isso quando a gente estava na Constituinte. Nós entendíamos que não é todo o capital nacional que tem condições de competir, igualdade de condições, com o capital estrangeiro. O que isso muda para o trabalhador? O PT diz, às vezes... Não é apenas o que muda para o trabalhador. Se eu for analisar apenas do ponto de vista da relação emprego e salário, obviamente que não tem diferença. Mas eu tenho que pensar a nível de pátria, a nível de acumulação de riqueza, a nível de fuga de capitais. Eu tenho que pensar nisso. Então, porque eu quero que o Brasil se transforme em um país em que você tenha as indústrias do país competitivas, modernas e ricas e possam competir a nível de capital internacional. Então é por isso que eu acho que é preciso preservar, ou ter um cuidado especial em manter um certo, e quando eu digo, não é um certo privilégio não, é uma certa política de proteção do capital nacional. Mas isso não leva ao cartório? Em geral? Isso não leva aos cartórios que existem por toda a parte na economia brasileira? O cartório não é resultado disso, o cartório é resultado da cabeça política de quem governou esse país até agora. Tá? Porque você pode ter projetos sérios de você investir numa determinada indústria, fiscalizar aquela indústria, ver se o dinheiro foi aplicado corretamente, como nós fizemos aí a reserva da informática. Para que serviu fazer a reserva de informática se não houve nenhuma aplicação por parte do governo no desenvolvimento da informática? Então, o que precisa não é você destruir o mecanismo de controle que você tem, em que você deixa a pessoa... Eu, quando vejo essa disputa, eu fico imaginando um filho de um trabalhador do faxineiro da Volkswagen competindo com o filho do dono da Volkswagen para ir com uma vaga na USP. Né? O que vai acontecer? O dono da Volkswagen vai conseguir colocar o seu filho na USP ou em outra universidade melhor. O filho do trabalhador desgraçou, porque se estudou na escola pública não pode competir. Ou seja, ele não tem o mesmo direito. Então, se a empresa nacional similar, ou tiver uma empresa multinacional similar a uma nacional, e ela vem para cá com um poderio financeiro maluco, o que vai acontecer concretamente? Ela vai sufocar a empresa, vai absorver aquela empresa, vai destruir aquela empresa. Mas o que então, o trabalhador ganha com isso? É preciso ter mecanismo de proteção. E esse mecanismo de proteção não pode ser um mecanismo de fazer o cartório, não. O cartório nós temos que destruir, mas tem que ser o mecanismo da seriedade em que você sonha em ver esse país com um parque industrial competitivo, moderno e, quem sabe, até as empresas nacionais se transformando em empresas multinacionais. Lula, só vamos pegar um exemplo, só para tratar desse tema. Os países, os tigres asiáticos, vamos pegar um exemplo, Taiwan e o caso da Coreia. Teve uma época que o Estado está quebrado. O que fez o empresariado? Eles, o Estado está quebrado, eles começaram a investir em educação, criaram universidades particulares, começaram a formar gente que prepararam o país para dar um salto. Hoje são potências. O que você espera, vamos dizer, desse empresariado brasileiro, se tiver uma certa proteção, o que você espera que ele faça para a nação, como um todo? O que você está esperando? Eu também não quero que você em algum momento imagine que eu estou defendendo o empresário brasileiro achando que ele é um santócio. Porque, na verdade, o empresário brasileiro, ele na verdade, na hora de ganhar dinheiro, ele age como um empresário moderno da Europa. Mas na hora de pagar salário, ele age como um empresário do tempo do começo da industrialização na Inglaterra. O computador brasileiro custa 3 vezes mais caro que o americano. Eu acho que é preciso fazer, e acho que os empresários teriam obrigação de fazer isso.
Eu, por exemplo, acho que nós deveríamos adotar a política de uma taxação enorme. E discutimos isso esse dia no diretório do PT, tentar estudar a possibilidade de fazer uma taxação enorme nas grandes fortunas, tentar taxar o patrimônio para que esse dinheiro você possa investir nessas coisas, que é a base, inclusive, na qual eles vão ter os empregados preparados. Mas por que o PT votou contra o imposto sobre as grandes fortunas que o governo Collor propôs no parlamento? Não é verdade. Me desculpe, o PT foi a arma decisiva para derrotar o projeto do governo na taxação das grandes fortunas. Não me perdoe, mas isso o PT votou com a direita na votação mais estranha do Congresso no ano passado. Eu peço o depoimento do Luiz Mercadante, que está aí, pode dizer isso. Ele não era deputado. Sim, mas ele acompanhou como economista. Pega o meu depoimento que estava lá para votar. Eu sei, mas foi a questão do ITR. A questão do ITR, o PT votou contra. E votou contra justificando. O PT votou contra justificando. Com a direita. Não, com a direita não. Nós votaríamos, Ronaldo Caiado votaríamos contra Lula Inácio da Satanás, se estivéssemos convencidos do que estávamos fazendo. Nós não somos um partidinho joguete que vota de acordo com a pressão da imprensa ou com qualquer outro interesse. Nós votamos depois de uma discussão madura, profunda, de analisar as pessoas que dentro do PT entendem da questão rural. O que estava em jogo ali? Na verdade, o Estatuto da Terra já previa uma taxação de 14%. O projeto do Collor previa uma taxação de 8%. Qual era a diferença? A diferença era que o seu Collor dizia, olha, é preciso aprovar os 8%, porque aí o que é importante é que vai ser transferido para o Estado a cobrança. E nós dizíamos, não, é preciso ficar 14% que está no Estatuto da Terra e que o Estado crie um mecanismo de fiscalizar. Ah, mas sonegam. Se não houver uma coisa por parte do governo estadual, vai haver sonegação. Quem é que declara seu imposto de renda? Não é você? Dentro da sua casa você não faz? Se você quiser ser sacana com o país e sonegar, você não sonega? Pois cabe ao Estado fiscalizar. Mas por que então, cabe ao Estado fiscalizar também a sonegação do ITR, que chega à ordem de 86%. Então, ao invés de diminuir a taxa de 14% para 8%, para justificar a cobrança, cabe ao governo mandar fiscalizar os 14% que está no Estatuto da Terra. Mas o senhor sabe que todos os partidos de esquerda votaram a favor. Só o PT votou contra. Veja, eu não me preocupo quem é de esquerda ou de centro que votou com tal coisa. Eu me preocupo com as convicções que regem o funcionamento do PT no Congresso Nacional. E nesse negócio, um partido com apenas 17 deputados tem demonstrado muita, mas muita competência em discutir os seus problemas, discutir os projetos e votar. É por isso que nós, apenas com 17 deputados, tivemos uma participação na Constituinte que parecia que nós tínhamos 200 deputados. Quando nós fomos votar o ITR, eu tive o cuidado de imediatamente pedir para o companheiro Zé Gomes da Silva, que é o coordenador da área rural do governo paralelo, que é um fazendeiro de 2.000 hectares aqui em Pirassununga, em São Paulo, para ele preparar para nós a justificativa. Ele preparou, mandou por fax no mesmo dia. Nós fizemos questão de distribuir isso para cada deputado, para acabar com o argumento maluco, com esse negócio de voto com a direita ou voto com a esquerda. Porque para nós não é isso que divide a votação no Congresso Nacional. Por favor, Lula, para encerrar esse bloco, o Kleber de Almeida tem uma pergunta para você, por favor. É uma pergunta rápida. É o seguinte, até um passado recente, o ex-deputado Paulo Maluf tinha sua bancada no parlamento. E todo mundo sabe como é que ele conseguia manter essa bancada. No domingo, o jornal Estado de São Paulo informou que agora quem tem uma bancada fortíssima no parlamento é o senhor Orestes Quercia, teria 160 deputados em vários partidos. Eu queria que você me respondesse se você acha que existe alguma semelhança entre os métodos de atuação e convencimento desses dois políticos paulistas. Eu acho que existe. Eu acho que o método do Quercia trabalhar com os deputados, a política do favor, a política do empreguismo, é muito semelhante à política, não apenas do Maluf, mas de dezenas de políticos nesse país. Né? Eu ouso afirmar que o Quercia é o Maluf do PMDB. Né? Basta que a gente analise o comportamento, as alianças, ou seja, como é que faz para ganhar um deputado, ou seja, a imprensa tem denunciado fartamente esse tipo de política. Então eu acho que é uma disputa maluca para saber quem é o campeão. E aí o país pode tê-los até como candidato a presidente em 94. Eu acho que não só ele, outros vão ser candidatos, ou seja, o que não falta é candidato. Eu acho importante ter muitos, porque assim, quem sabe, o povo um dia escolhe o melhor. Lula,
Só para encerrar esse bloco, você falou de Maluf, Quercia, etc. O Jaime de Souza Marcos, aqui de São Paulo, ele pergunta, na sua opinião, por que Paulo Maluf foi tão bem votado nas últimas eleições nos estados, inclusive em cidades administradas pelo PT e inclusive aqui em São Paulo? Olha, eu diria porque, primeiro, o Maluf teve uma política de marketing, eu diria, fez uma campanha de televisão, eu acho que das mais brilhantes do ponto de vista de vender a imagem, ou seja, era um homem que não falava, era um homem que nada de ruim contra ele aparecia, ou seja, eram só as coisas boas que ele vendia, ele como se fosse um santo que tivesse baixado do céu. Como nós somos um povo, lamentavelmente ainda, votamos... Cuidado com a frase do Pelé. Como nós somos um povo que votamos ainda de acordo com a quantidade de informações que a gente tem, tá? E a gente não vota nem sempre corretamente, porque a gente nem sempre recebe as informações corretas, o Maluf conseguiu ter um primeiro turno, eu diria, exemplar. Ele já tinha demonstrado força, não apenas na campanha presidencial, ele tinha demonstrado força na campanha para prefeito de São Paulo, com quase 27% aqui na capital, ele tinha demonstrado força na campanha para governo do Estado, tinha demonstrado força na campanha presidencial e demonstrou força política agora outra vez na campanha. De forma que o Maluf é um político que, por mais que a gente possa achar que ele é extrema-direita, que é fascista, que é tudo isso, ele é um político que tem uma quantidade de votos aqui em São Paulo. Tem o seu eleitorado. Tem um eleitorado forte que nós precisamos diminuir esse eleitorado. O que me deixa alegre é saber que o Maluf não vai ganhar nenhum segundo turno que ele disputar, né? Porque o antimalufismo é maior do que o malufismo. Tá bom, nós vamos fazer então um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o ex-deputado e presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, no primeiro bloco você comentou um pouco sobre o governo Collor, disse que não quer ver o Collor nem pintado de ouro, que não conversa com ele, etc. Aí o Silvio Nunes, aqui de São Paulo, ele pergunta o que você acha da recente aproximação de setores da esquerda com o presidente Collor, como, por exemplo, o governador Leonel Brizola. Veja, eu acho que democracia é isso. Acho que cada partido político tem que ter liberdade de tomar a posição que melhor lhe convenha, de conversar com quem ele entenda, de fazer as alianças que ele entenda. Não vejo nenhum problema, né? Como a direção do Partido dos Trabalhadores poderá, numa reunião do diretório, deliberar, conversar com o Mayra Mato, conversar com o Collor, eu não vejo nenhum problema nisso. O Brizola está conversando com o Collor, com você ou só com o Collor? O Brizola tem que conversar com o Collor, obviamente. O Brizola é governador de um estado que é um estado falido. E o Brizola sabe que para poder administrar minimamente aquele estado, o Brizola vai precisar de dinheiro, e o dinheiro está concentrado hoje na mão do governo federal. Quer dizer que a dona Luísa Erundina também tem que conversar, né? Eu acho que tem que conversar, e ela está conversando. Mas alguns setores do PT não gostam disso. Não é verdade. Uma coisa é você conversar, outra coisa é você capitular. Mas e a Erundina está conversando. Mas não há uma briga. O Jacobitá. Qual é o problema do Jacobitá? Ninguém questionou o Jacobitá. Ninguém questionou o Jacobitá pelo fato de Jacobitá conversar com quem me entenda. Porque todos os prefeitos do PT conversam com todo mundo. Ninguém questionou o Jacobitá. Então, o problema de Campinas é outro problema. É um problema que vem se arrastando há 1 ano e meio, é um problema de divergências entre o diretório municipal e o prefeito, que depois teve um agravamento com a situação do vice. O partido tem uma visão da administração, a administração tem outra. Né? Houve várias tentativas de se conversar, o diretório estadual, o diretório municipal. Mas não há um desencontro permanente entre a visão do partido e a visão... É bem possível. Me dá licença. Deixa eu contar. Aí em São Paulo, deixa eu contar, é bem possível que seja. Sabe por quê? Isso é importante. Porque isso vai ensinando a todos nós a fazermos política. Pode, Natália. Simplesmente só tomar uma carona. Essa frase que eu achei bastante sintomática, que foi pronunciada por um deputado federal do PT, Paulo Delgado, de Minas Gerais,
que o militante petista tem duas alegrias na vida. A primeira quando ele elege o prefeito, a segunda quando ele vota a expulsão do prefeito do diretório municipal. Ele estava se referindo a essa intolerância em relação ao diálogo. Não foi do Paulinho Delgado, essa frase foi do prefeito de Jaguaquara, na Bahia, numa reunião que nós fizemos com os prefeitos. Essa eu nem sabia que tinha crido. Jaguaquara. Então ele disse isso aí numa ironia que eu achei fantástica. A frase eu achei fantástica. E é verdade. Por quê? É verdade porque nós somos um partido político que queremos ser partido político. Nós não somos um amontoado de gente que se junta na época das eleições e depois das eleições quem ganhou manda e quem não ganhou não manda mais nada. Nós queremos ser um partido político em que, embora os prefeitos tenham autonomia para governar, é importante que o partido não perca de vista que a linha geral da administração, ou seja, a grande política tem que ser discutida com o partido. Nós queremos que os nossos deputados, por mais autonomia que tenham, eu fui deputado durante 4 anos e não fui presidente do partido, é que a gente sempre teve autonomia de atuar no Congresso Nacional. Agora, sempre que a gente apresentar projeto de envergadura, era preciso conversar com o partido político, e eu achava isso extraordinário. Sabe por quê? Porque no Brasil, normalmente as pessoas que têm mandato não gostam de subordinar a base. A pessoa fala muito da base antes de se eleger. Né? Antes de se eleger, a base pode tudo. A base vai montar conselho popular para isso, a base vai fiscalizar isso, a base vai mandar no deputado. Agora, depois que se elege, ou base desgraçada vai para lá. Não, nós queremos é que a base continue efetivamente a fiscalizar os nossos eleitos. Porque é assim que a gente vai construir um partido. Há exagero? É lógico que é exagero. Quando o partido tenta interferir na dispensa de um funcionário, não é papel do partido. O papel do partido não tem que se meter nessas coisas do dia a dia da administração. O papel do partido tem que discutir a grande política. Vai estatizar ou não a empresa de ônibus? O partido discute. Vai dar ônibus de graça ou não? O partido discute. Vai trocar o secretariado? Nunca disse a GT, só discute. Veja, não entender. Estou brincando. Lula, eu acho a resposta desse negócio é muito séria. Porque há uma determinada corrente nesse país que gostaria que nós vivêssemos ainda no tempo da política do sim senhor ainda, do PMDB e da Arena. Não, e nós queremos ser um partido em que as pessoas do partido não sejam obrigadas a subordinar ao Lula porque é presidente do partido. Que as pessoas cobrem. Como é que nós vamos ensinar esse povo a fazer política se a gente não der um canal para essas pessoas participar? Agora, e aí basta que vocês analisem com frieza a divergência. Basta que vocês analisem com frieza a divergência. Eu, pessoalmente, conversei com o Jacob Ittar. Eu tive um almoço com o Jacob Ittar, conversei com o Jacob Ittar, falei, Jacob Ittar, eu acho que você é um companheiro que não deve sair do PT, historicamente você representa muito para nós, eu peço para você ficar dentro do partido, Jacob. Nós temos muito a fazer nesse país ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, Jacob, mas você é maior de idade, se você entende que o projeto esgotou e que você está com outro projeto, eu só desejo a você boa sorte, meu caro. Mas nessa divergência, Lula, quer dizer, nessa discussão que hoje se dá dentro do PT, do professor Francisco Verfora, agora do professor José Álvaro Moisés, defendendo uma linha mais social-democrática para o PT, você acha que, como é que isso termina? Quer dizer, isso denota uma nova discussão dentro do PT e um possível novo direcionamento para o PT, ou, cada vez mais, a exclusão de setores intelectuais dessa ordem que já não cabem mais dentro do partido? Não, eles cabem. Tanto cabe que pode fazer as críticas, que bem entender. O companheiro Como é que você vê o fim disso? Não, veja, primeiro eu acho que... Está indo embora. Não está indo embora, ele já está há 2 anos, está voltando. Ele já está voltando. Ele já está voltando. Publicadamente, por favor. O Verfora já está voltando, já esgotou o prazo dele nos Estados Unidos, ele está voltando. O Moisés foi embora para a Inglaterra para passar 1 ano. Deixa eu contar para vocês, se tem uma coisa que vocês precisam respeitar no PT, é o debate que o PT faz. Que é cansativo, que é enjoado, que às vezes você ouvir alguém de uma organização de esquerda pentelhar uma reunião o tempo inteiro, nem sempre é legal. Mas é necessário se nós quisermos aprender a viver democraticamente nesse país. Tá? Porque o partido do coronel, que chega na convenção e lê um discurso de 3 horas, acabou no PT, isso não existe. No PT nós somos tratados como companheiro. Agora, a Irundina é companheira. Então, o PSDB é um exemplo. Veja, a Irundina é companheira, como o Lula é companheiro de qualquer militante comum. Agora, as divergências que estão surgindo, nós vamos ter um congresso dia 27 de novembro, que para nós esse congresso vai ter o sabor de uma constituinte do PT, em que o lema do congresso, no dia que nós lançamos o congresso, e toda a imprensa foi convidada, pode não ter sido um fato importante político, mas toda a imprensa foi convidada e não foram, tá, no Hotel Danúbio, eu, particularmente, no discurso coloquei o seguinte: este ano, no Partido dos Trabalhadores,
é proibido proibir. Esse ano, cada um diga a gracinha que quiser dentro do PT, cada um levanta os conceitos que quiser sobre o que bem entender, cada um pode ser mais marxista ou menos marxista, cada um pode ser mais leninista ou menos leninista, cada um pode ser mais bavista ou menos bavista. Ou seja, é o ano em que todos nós vamos dizer o que bem entendemos, porque nós queremos chegar nesse congresso não ouvindo apenas o PT, queremos ouvir o PT, queremos ouvir as pessoas de fora do PT, queremos ouvir as pessoas que são contra o PT, para que a gente chegue no Congresso, a gente seja capaz de sistematizar uma síntese daquilo que é o pensamento das pessoas que fazem política nesse país e tentar apresentar o nosso programa alternativo para a crise, um programa de desenvolvimento para esse país, para que a gente possa reorganizar o nosso partido e para que a gente possa definir qual o tipo de socialismo do PT. O Lula mandou ser uma candidato, por favor, desculpe. Desculpe só me interromper, tenho só para dizer que o João Teixeira fez a pergunta sobre o Jacobitar em Campinas, que está respondido. O Sete tinha uma pergunta há algum tempo, depois você, por favor. Lula, você falou em fazer política, a minha pergunta se refere a isso. Quer dizer, por que você não foi candidato a deputado de novo? Deixa eu concluir. Por uma pessoa que veio do movimento sindical como você, esse gesto foi visto por muita gente, e eu acho que até com um certo fundamento, como um ato de um certo menosprezo pelo parlamento. Quer dizer, é o seguinte, isso aí não adianta, não é para mim, não funciona. Quando você optou pela política de porta de fábrica, de contatos diretos com a sociedade, de viajar pelo país, simultaneamente foi emitido um recado assim, olha, parlamento não funciona, não adianta, eu fui lá, não gostei, não deu certo. Quer dizer, isso não é uma coisa que é prejudicial para a democracia? O que impedia você de fazer o que você faz, viajar pelo país, ter os contatos que você tem, e continuar no parlamento? Posso pegar uma carona? Posso pegar uma carona, só complementando? O mais do que isso, você, com essa atitude, não quis mostrar a base de operários que sempre te apoiou, o seguinte, olha, eu saí daqui, eu fui lá e voltei para cá. Isso é possível. E vocês juntos, e nós juntos, vamos chegar lá de novo, mas aí com o presidente. Outra carona, isso não prejudicou eleitoralmente o PT? O fato do senhor ter abandonado, ter rejeitado ser candidato outra vez, não terá prejudicado o PT eleitoralmente? Uma última carona, Lula. Telespectador Sérgio Fernandes puxar tudo isso. Da Vila Pompeia. Não, é basicamente a mesma pergunta. Se você não acha que cometeu um erro político não se candidatando, e ele fala inclusive ao governo de São Paulo. Olha, até hoje tem gente dentro do PT que acha que foi um equívoco político meu não ser candidato a deputado a outro cargo qualquer. Principalmente quando o partido discutia de que era necessário ser candidato a deputado federal e que era preciso quem sabe, ser eleito com 1 milhão de votos para poder puxar uma grande bancada. E vocês sabem que não é fácil para alguém que é deputado deixar de ser deputado, porque além do salário bom que você ganha, você tem uma certa imunidade, você é uma autoridade nesse país. Mas a sua aparência melhorou depois. Você consegue passaporte diplomático, um monte de coisa. Mas eu estou dizendo isso assim apenas como coisa engraçada da história. O que me motivou mesmo a deixar de ser deputado, primeiro é porque eu acho importante essas coisas, de vez em quando a gente se despojar do poder, voltar a ser um brasileiro comum, para a gente poder, quem sabe, ter ímpeto de votar com uma massa muito grande e objetivar a conquista do poder. Segundo, é porque na minha concepção de parlamentar, acho que o parlamentar não pode ser parlamentar e nunca aparecer em Brasília. Eu acho que ele tem que aparecer em Brasília, de preferência de terça, quarta, quinta e sexta, tem que tentar votar, trabalhar, participar das comissões. Porque você imagina, se eu sou um deputado, e ao invés de eu estar em Brasília na segunda, eu estou em Pernambuco, na terça eu estou na Paraíba, na quarta eu estou em Aracaju, na quinta eu estou em Natal, quer dizer, daqui a pouco ele fala, ô vagabundo, vai trabalhar. Não é obrigatório, deputado. Porque o entendimento que o povo tem do deputado não é o de fazer a política de viajar, é o de estar lá votando. É esse o entendimento que o povo tem. Agora, eu acho que é uma coisa engraçada. Eu nunca vi ninguém se incomodar tanto pelo fato de eu não ser candidato, como muita gente se incomoda, dizendo que eu estou criando uma imagem negativa do parlamento. O parlamento não tem uma imagem negativa porque o Lula não foi parlamentar. O parlamento tem uma imagem negativa porque durante muitos anos aquilo foi uma casa de maracutaia sem precedente. Segundo lugar. Continua sendo. Não, é que eu acho que o parlamento às vezes é injustiçado. Porque muitos jornalistas e muitos políticos não têm coragem de falar mal do Poder Judiciário,
porque tem medo de amanhã ter um processinho e cair na mão do juiz, tá? Mas o Congresso Nacional é a única instituição que vocês não fazem crítica individualizada, a crítica é coletiva. Então, quando você quer criticar uma coisa errada do Congresso Nacional, você não separa os bons dos maus. Você coloca o Congresso Nacional fez isso, o Congresso Nacional fez aquilo. E pessoas boas que não tem nada a ver com aquilo, pagam o mesmo pato. Então, o Congresso Nacional, quando eu deixei de ser deputado, eu fiz questão, inclusive, de pedir para alguns companheiros meus ser candidato. A Luísa Mercadante virou candidato, o companheiro Zé Cicote ficar candidato. Se eu não acreditasse no parlamento, eu não ia indicar companheiros que eu prezo muitíssimo como membro da direção do partido para ser candidato. Eu não perguntei se o que eu acho é o seguinte... Eu acho que o teu gesto pode ter... O que eu acho é o seguinte, eu acho que o parlamento é uma instituição tão importante que sem ela eu acho difícil haver democracia em qualquer parte do mundo. Lula, né? mas Agora, acho que o Lula pessoalmente, é muito mais importante para o PT, nesse instante, fora do parlamento, correndo o Brasil, como eu estou correndo, né? Correndo o Brasil, fazendo 4 ou 5 estados por semana, visitando a nossa militância, visitando, sabe, a autoridade, visitando e conversando sobre a situação do país, do que o Lula preso no Congresso Nacional. Até porque lá tem vários companheiros que podem fazer um grande trabalho. E na rua, eu tenho dito aos companheiros, sem nenhuma falta de modéstia, eu acho que eu sou mais importante do que outros companheiros. E lá dentro, outros podem fazer muito mais do que o Lula. Foi essa a razão pela qual eu não fui candidato. E isso não significa que o Lula não venha mais ser candidato a nada. Pode ser que o Lula seja candidato a qualquer coisa, sabe, daqui a 4 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos. Necessariamente. Daqui a 4, seguramente. Não a presidente da República. Pode ser. Você perguntava quem é que vai ser o candidato do PT. O vice-presidente do seu partido, Luiz Gushiken, numa longa entrevista no sábado, disse com todas as letras que o candidato do PT, sem dúvida, seria o que quase foi eleito presidente. Obviamente que como é que fala? Uma lantejola dele. A impressão de que o PT não é mais parlamentarista. Não, é que essa é uma forma afetuosa do PT foi parlamentarista, ele se relacionar um velho companheiro dele. O PT está contra o parlamentarismo. Não, acho que não. Não, o PT não deliberou ainda se é contra. Eu, particularmente, vou trabalhar para que o PT seja parlamentarista. Aí, Lula, eu, particularmente, vou trabalhar. Essa é uma questão que eu votei contra na Constituinte, votei pelo presidencialismo. Convicto de que votar parlamentarismo naquela época era casuísmo, sem que a sociedade tivesse um mínimo de debate, de entendimento, sabe? Você fazer uma votação apenas por oportunismo. Mas aí eu queria lhe fazer uma pergunta sobre isso. É que eu queria só terminar a questão do presidencialismo, do que é o candidato a presidente. Né? Então, o Gushiken foi muito amigo, foi muito, como é que fala? Carinhoso. Afável comigo, foi carinhoso. Porque, na verdade, não existe candidatura natural no PT. O fato do Lula ter obtido 31,5 milhões de votos no segundo turno da campanha presidencial não significa que não possa surgir outro companheiro e ser candidato com maior potencial. Não significa que o PT não possa fazer, inclusive, quem sabe, de acordo com a conjuntura política, o PT fazer uma aliança e nem que seja, e talvez nem seja do PT, um candidato. Pode acontecer, porque nós temos 4 anos pela frente. A Luísa Erundina é uma companheira que tem potencial enorme para ser candidata, é prefeita de uma cidade importante como São Paulo, o companheiro Suplicy é senador e outros companheiros que se destacaram, como a Luísa Mercadante, genuíno no parlamento, são pessoas que em 4 anos poderão se transformar em figuras nacionais, quem sabe com muito mais representatividade do que o Lula. Então não existe no PT a figura da candidatura natural. E eu digo para vocês de coração, para mim, o meu PT só será o PT que eu quero criar o dia que ele não depender de 1 ou 2 pessoas, o dia que ele tiver centenas de pessoas com possibilidade de ser candidato a um cargo importante como presidente da República. Da minha parte, Lula, qualquer que seja o candidato, eu vou me jogar de corpo e alma Lula, para que o PT governe esse país. Você fala muito na democracia interna do PT, e também da paciência que se deve ter nos debates do partido. Mas você chegou a se irritar profundamente com certos grupos do PT, chegou até a propor que esses grupos deixassem o partido. Você não acha que há uma certa incoerência? Mas isso é democracia. Olha, se eu estou com alguém na minha casa e esse alguém reclama da comida que eu dei, reclama da roupa lavada, reclama da sobremesa, reclama do cafezinho, reclama da cama que dormiu, esse cidadão tem o direito de falar, olha, eu vou embora, paciência. O que eu tenho ponderado é o seguinte, o PT talvez seja a coisa mais democrática que já existiu na vida política desse país. As coisas são tudo discutido, de forma minuciosa, às vezes cansativa, porque uma reunião que poderia demorar meia hora, demora às vezes 4 horas, 5 horas, 6 horas. Agora, o que nós queremos é o seguinte, depois de deliberado,
aqueles que não quiserem acatar, porque as suas convicções ideológicas são outras, esse cidadão tem o direito de falar, eu quero sair do partido e vai embora. Nós vamos até ajudar a criar o partido dele. Eu tenho a impressão que agora aqui nós estamos entrando diretamente na questão do Congresso do PT, que já foi mencionado umas 2 ou 3 vezes. Eu acho que isso aqui é realmente muito importante, porque existe uma espécie de social-democratização de uma parte da inteligência do PT. E essa social-democratização está sendo assumida muito abertamente. Ela vai necessariamente entrar em confronto com os grupos que são leninistas e abertamente, confessadamente leninistas, e que têm uma concepção bastante fechada da sociedade. Aquela ideia de socialismo que foi passada por você agora há pouco, ela é própria a setores da articulação, ela não é própria às convergências socialistas, aos popôs da vida e assim por diante. Então esse pessoal vai realmente bater cabeça agora durante o Congresso. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu ouvi 2 opiniões a respeito desse congresso que o PT está convocando para discutir o socialismo, ou é proibido proibir, que segundo o seu slogan. A primeira delas é de que haveria interesse em se exacerbar essa tendência, essa discussão social-democratizante. Me perdoe, é um termo que eu sei que o dirigente do PT não tolera essa palavra, isso aqui ainda continua sendo uma espécie de palavrão, mas digamos de aceitar o pluralismo como um todo. E existe uma outra posição, uma outra previsão, que é de o PT a continuar com essa convivência com os grupos leninistas, então aprofundar o mínimo possível a discussão para não sair machucado desse Congresso. Veja, primeiro eu acho que nós não fazemos um Congresso para expulsar ninguém. Se alguém disse isso para você, Nadalissa, alguém deve estar sozinho, ou pelo menos eu digo que na direção executiva nacional e no diretório, a vontade do partido é que não saia ninguém. Que não saia ninguém do partido. Mesmo sem gostar da comida, sem gostar da roupa lavada. A ideia nossa é tentar fazer com que as pessoas aprimorem o seu sabor, façam gostar da comida coletivamente feita por todo mundo e passem a adorar a sobremesa. Essa é uma roupa com uma manchinha. Essa é a nossa convicção e vamos trabalhar para isso. Com todo carinho. Com todo carinho. Tá? Seja a Convergência, seja qualquer outro grupo. O que há é que nós estamos convencidos da necessidade de nós estabelecermos uma política, eu diria até cultural dentro do PT, de debatermos a coisa, porque a social-democracia, eu acho engraçado que de vez em quando eu discuto com alguém, com um companheiro, eu falo o seguinte: olha, se for possível transportar para cá a qualidade de vida do povo sueco, eu sou social-democrata, porque é aquele padrão de vida que eu quero para a classe trabalhadora brasileira. Se for possível transportar para cá, colocar no navio, trazer para cá, e a curto prazo você fazer o padrão de vida que tem o povo italiano, ou o povo francês, não tem nenhum problema. O problema é que eu acho falso você discutir a social-democracia num país terceiro mundo, meu Deus do céu. Então, em que você sequer chegou a um patamar mínimo de desenvolvimento na mentalidade da classe dominante, dos políticos, pelo menos de parte dos políticos e de setores empresariais. Tá? Se for possível você criar uma sociedade em que não exista Etiópia, em que não exista 500 mil pessoas morrendo por ano na África, que não exista 16 milhões de crianças morrendo no terceiro mundo, e que não exista a miséria que existe agora, e todo mundo viver no padrão da Itália, é isso que eu quero, meu Deus do céu. O capitalismo pode dar isso? Pode. Então, a social-democracia pode dar isso? Se puder dar, meu caro, ninguém vai enjeitar. Agora, o que nós acreditamos é que isso só será possível com outro tipo de regime. Muito bem. Isso é que nós acreditamos. E acreditamos piamente de que, sabe, é preciso que esse novo regime seja um regime amplamente democrático. Tá? E é por isso que nós continuamos a acreditar, eu diria, a maioria do PT continua convictamente socialista. A maioria. Muito bem, Lula. O senhor fala em padrões italianos e suecos. Ao mesmo tempo, na primeira parte do debate, o senhor mostrou um receio, um temor contra a possível invasão ao Brasil por poderosos grupos estrangeiros. Agora, eu gostaria que vejássemos o caso dos Estados Unidos. O maior jornal americano, o que foi o maior jornal americano, o Daily News de Nova York, acabou de ser comprado por um inglês. O grupo de prédios no centro de Nova York, Rockefeller Center, onde, por coincidência, fica a sede da minha empresa, Associated Press, pertence aos japoneses. Nos Estados Unidos, 30% dos carros são japoneses ou coreanos ou iugoslavos. Você liga a televisão, abre a geladeira, liga o forno de micro-ondas, os produtos não são americanos. Qual seria... É verdade, as empresas americanas ineficientes que produziam
esses produtos não existem mais e é verdade que os trabalhadores que trabalhavam naquelas empresas americanas perderam o emprego e tiveram que procurar outra coisa para fazer na vida. Mas me parece que essa liberdade de mercado, como um todo, tem sido bom para os Estados Unidos, porque o Brasil não poderia permitir esse tipo de abertura. Acho que você deveria responder. Porque é lógico que a relação Estados Unidos-Japão é uma relação diferenciada de um país do terceiro mundo com um país de primeiro mundo, ou uma potência como os Estados Unidos. Porque a política, a ordem econômica se torna igualitária na medida em que a capacidade produtiva é mais ou menos a mesma. No caso do terceiro mundo, qual é o grau de competitividade que tem um país de terceiro mundo para aceitar um tipo de política no nível em que está colocado hoje a relação França-Alemanha, no nível que está colocado hoje Japão, Estados Unidos, outra potência qualquer. Né? Num país em que se vende a matéria-prima a custo de banana e compra o resultado do produto manufaturado a preço de ouro, sabe? Num país que não tem nenhuma decisão, os 7 países ricos, Estados Unidos e Japão, se reúnem uma vez por ano, as 7 potências, e determinam uma regra do jogo em que todos nós vamos dançar. O coitado do Brasil não é nem convidado, não passa nem perto. Se o Collor passar perto no dia que tiver a reunião dos 7 ricos, é capaz de ser preso. Mas ou seja, também não é. Então a igualdade... Não, a igualdade... Mas você não pode comparar os países escandinavos, não. Você não pode comparar os países escandinavos, você não pode comparar, é um outro tipo de mundo, é um outro tipo de sociedade, é um outro tipo de experiência. Tá? No caso dos Estados Unidos, eu acho, inclusive na Suécia, se você imaginar a unidade que existe entre Suécia, Finlândia, Noruega, a política que determina a ação econômica nos países nórdicos, você vai perceber que não tem nem fronteira entre eles. Né? Nós entendemos, embora sejamos miseráveis, que seria importante que nós tentássemos criar uma espécie de mercado comum latino-americano, quem sabe para vender banana, mamão um para o outro, quem sabe, até a gente se desenvolver. Mas era necessário criar um mercado comum que a gente, quem sabe, pudesse exportar um petróleo da Venezuela mais barato do que o petróleo do Iraque. Eu não sei se a qualidade é a mesma, mas a gente pudesse pegar a cobre aqui no Chile, ou seja, você percebe? Eu acho que era preciso estabelecer uma política. Acontece que nós não fazemos isso por quê? Porque cada setor desse nos nossos países já está dependente das importações dos países ricos. Então essa independência para nós é mais difícil. Mas é lógico que eu não tenho nenhum problema que a gente tem aqui carro japonês, carro inglês, carro finlandês, carro da Sibéria, não tem nenhum problema. Da Sibéria já temos aqui. Não tem nenhum problema de ter carro aqui. O que é importante é o seguinte, é que você não pode, num país de 147 milhões de habitantes, em que você tem apenas 27 milhões de carteira profissional assinada, e que você tem uma força de trabalho de aproximadamente 50 milhões ou 55 como população economicamente ativa, é preciso que o Estado leve em consideração a necessidade de compatibilizar modernidade com a geração de emprego. Porque senão você pode ter alguns que podem ter micro-ondas na sua casa, pode ter geladeira, forno, não sei o que lá, e ter milhões de famintos na rua, como nós temos hoje no Brasil. Nos Estados Unidos, quando não tem emprego, e você sabe disso, durante um determinado tempo existe um auxílio-desemprego muito superior ao que nós temos aqui. Ou seja, o Estado se encarrega de preservar o cidadão no infortúnio do desemprego. Aqui o que nós temos? Essa comparação automática não pode acontecer porque elas são muito desiguais. Como é que você avalia, do ponto de vista do empregado, Lula, essa situação? Quer dizer, comparativamente, o empregado de uma empresa multinacional, ele tem um tratamento melhor do que o empregado da empresa nacional? Nem todos. Nem todos. Aliás, uma frase sua em 1979, me permite recapitular a respeito das condições de trabalho na Mercedes-Benz, que você gostaria que todos os empresários nacionais que forneciam componentes para a Mercedes tivessem as condições tão boas como a da Mercedes. Quando você cita Mercedes-Benz, quando você cita Volkswagen, você está citando um conglomerado multinacional dos maiores, ou seja, mas se você for nas empresinhas boca de porco, japonesa, alemã, que tem em Diadema, você vai perceber que o tratamento é muito ruim para o trabalhador. Tá? Se você for numa Vilar, se você for numa Metal Leve, você vai perceber que o tratamento é um tratamento mais ou menos similar a um tratamento de uma empresa dessa grande. Desempregado Maramato também tratado? Eu não conheço a figura do Maramato, eu não conheço. Agora, o que eu sei é que no empresário de porte grande, eu citei um exemplo aqui,
Eu não estou generalizando disso. Se você for na Metal Leve, você vai perceber que o tratamento da Metal Leve é mais ou menos o tratamento de uma empresa multinacional. Tem transporte, tem refeitório, o salário é melhor do que na empresa pequena. Se você for numa Vilares, idem. Se você for... Agora, você vai em empresa que não tem banheiro, você vai em empresa que não tem refeitório, você vai em empresa que não serve alimentação, ou seja... Então, não é toda a comparação que serve. Para o trabalhador, veja... Eu dizia isso já em 1975. Para o trabalhador que tem como produto para vender a sua força de trabalho, quer dizer, os companheiros todos que estão aqui atrás dessa Câmara, por mais que ele ame a TV Cultura, se a TV Globo, a Manchete, o SBT, puder pagar o dobro do que eles estão ganhando aqui, vocês vão ficar sem Câmara, porque eles vão embora. Vão ficar sem esse pessoal que fica ali atrás no bastidor. Porque a relação para eles é a relação de quem paga mais. E deve ser assim mesmo. Lula, né? Falar em quem paga mais, o Ricardo Braga, aqui de São Paulo, da Saúde, pergunta o que você acha do sindicalismo de resultados. E o Paulo José, também de São Paulo, pergunta objetivamente o que você acha do Luiz Antônio Medeiros como sindicalista. Não, primeiro eu gostaria de saber o que esse sindicalismo de resultado fez de diferente do que se faz em qualquer parte do mundo, a não ser os conchavos, os acertos. Outro dia eu dizia para o meu amigo Minho Carta que eu comparava o Luiz Antônio a um surfista. Ele só gosta de uma boa onda, nada mais do que isso. Uma boa o quê? Uma boa onda. Ele anda à procura de uma boa onda. Não tiver boa onda, ele está. Né? Então, mas com o sindicalismo, basta que você compare, e aí vocês podem fazer isso até para elucidar a verdade nacional, comparar as conquistas dos últimos 6 anos em que ele é presidente do sindicato com outros sindicatos, para ver se houve alguma conquista mas maior. Explica, mas por que ele consegue se reeleger numa base que seguramente deve ser das mais conscientes nesse país, que é a base dos metalúrgicos de São Paulo? Veja, nem sempre a reeleição de um dirigente sindical significa que aquele dirigente sindical tem uma boa representatividade. Na penúltima eleição que o Luiz Antônio concorreu, ele, na verdade, a somatória de 2 chapas de oposição foram superior à quantidade de votos que ele teve. Tá? A somatória, na penúltima eleição que ele concorreu, a chapa 2 e a chapa 3 somadas tiveram quase 4 mil votos a mais que o Luiz Antônio na categoria. Tá? Nessa última eleição, e depois no segundo turno, no segundo escrutínio, não se ganhou porque a briga entre a chapa 2 e a chapa 3 foi de tal ordem que depois até os trabalhadores não entendiam por que um estava pedindo voto para outra. Na última eleição ele teve uma votação muito maior porque a oposição, depois daquela briga na penúltima eleição, se fragmentou demais. Tá? Agora, ganhar uma eleição no sindicato não é tão difícil, né? Porque se você tem um trabalho de informação para a categoria, se você tiver boletim. São Paulo tem por volta de 13 mil empresas na categoria metalúrgica. Para a oposição atingir 1.000, é um trabalho insano, é um trabalho maluco, é um trabalho de levantar durante um mês, 5 horas da manhã, 50 pessoas cada um. Para o sindicato, é apenas um telegrama, porque ele detém o monopólio da informação da categoria. É ele que tem a ficha e não dá para a oposição. É ele que se comunica diretamente com o trabalhador que na máquina recebe um telegrama dele. Né? E a oposição precisa catar no meio de 400 mil metalúrgicos quem é o sócio com direito a voto. Mas me desculpe, a briga histórica... Em relação ao sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, acontece a mesma coisa? Onde a CUT está no poder até Eu vou lhe dar anos? um exemplo. Posso lhe dar um exemplo? Eu fui, a última vez que eu disputei uma eleição no sindicato, o Alemozinho, que é da CGT, que é da Força Sindical, disputou comigo. Nós demos a ele, vizinho da minha sala, enquanto encabeçador de uma chapa, que era o Meneghelli, nós demos a sala para ele. Nós demos o mesmo arquivo do sindicato, a mesma quantidade de ficha que nós tínhamos, ele tinha. A possibilidade de se comunicar era a mesma. Nós demos um mesário para cada um. Então, a diferença é que eu tive 92% dos votos. Né? Aliás, eu disputei 3 eleições no sindicato, com oposição e sem oposição. A que eu tive menos votos foi 92%, eu tive 92%, 96% e 98% dos votos da categoria. Né? Eu acho que o Luiz Antônio Medeiros, ele obviamente que tem uma representatividade na categoria, não estou negando isso, e tenho sistematicamente feito a chamada oposição, para a oposição começar a votar, a fazer trabalho de base, se quiser disputar com o Luiz Antônio Medeiros. Porque o Luiz Antônio Medeiros não é um pelego, sabe, refinado que fica dentro do sindicato, não. Ele vai na porta de fábrica disputar com o pessoal. Ele vai é pelego, na porta de ele é fábrica, pelego, não é? tá? Eu acho que o tipo de sindicato que ele faz é um tipo de sindicalismo artificial. Sabe? Quer dizer, é o cidadão que vende ilusão. É um cidadão, não sei se você sabe,
sabe, que enquanto nós estamos lá em Rio Maria, né, fazendo um trabalho para ver se mexemos com a comunidade contra a violência no campo, ele aparece na televisão conversando com o Jabas Passarim, pedindo para que não tenha violência no campo, né? Por isso que eu digo que ele está sempre à procura, sabe, de uma coisa. E tem, obviamente, que trabalhado muito bem essa política de marketing, ele cuida muito disso, ele aparece em momentos chaves, nas horas chaves, ou seja, ele é capaz de aparecer no campo, apenas na hora que o Guarani vai buscar a bola no fundo do gol, ele vai junto com o cara pegar a bola. Ele está trabalhando isso corretamente. Agora, isso não significa que o sindicato dele tem feito uma vírgula a mais do que os outros sindicatos. Lula, Antônio, por favor. Na verdade, sabe por que se chama sindicato de resultado? É porque o Luiz Antônio Medeiros, ele nega a política. Né? Ele nega a política. E nós defendemos a política como um instrumento a ser utilizado e bem utilizado pela classe trabalhadora. Mas ele, enquanto nega a política, ele trabalha por Antônio Emílio de Moraes, ele trabalha por Quest, ele trabalha por Maluf, ele trabalha por Brizola, ou seja, é um negócio assim que não tem parâmetro ideológico, né? Ele vai atrás da onda. Se a onda deu, ele vai atrás. Né? Agora, por exemplo, não sei se você sabe, tem um rapaz que foi baleado em Imperatriz. Essa novidade eu fiquei sabendo em Rio Maria. Tem um rapaz que foi baleado em Imperatriz, lá, um trabalhador rural. E, de repente, aparece um avião, aparece 2 pessoas da Força Sindical no hospital, que esse rapaz estava internado, para buscar ele para São Paulo. Me parece que um complô entre Quercia e Luiz Antônio Medeiros. Foram buscar o rapaz para tratar em São Paulo. Não avisaram nada, não discutiram nada. O que aconteceu? O pessoal de Imperatriz achou que era um sequestro. E aí tiraram o rapaz do hospital e esconderam o rapaz, achando que era um sequestro. Ora, imagina você, o lobby, o dinheiro que tem por detrás de você ir buscar um sujeito Imperatriz para trazer aqui para São Paulo. Nem todo mundo é alcoólico que pode buscar a Frei Damião, né? Mas do ponto de vista do rapaz, você não acha que era importante ele ter vindo para São Paulo para se tratar? E não seria isso o tal sindicalismo de resultado? No final o cara vai ficar bom? E agora a gente não sabe se ele lá em Imperatriz vai ficar bom. Não, veja, o problema é que esse tipo de política é um oportunismo de tal ordem, né? Que você passa um mês inteiro, é como aquele jogador que está o tempo inteiro no campo e de repente marca um gol em impedimento, ou seja, né? Eu acho que esse tipo de política não leva a absolutamente nada, porque o correto era que nós brigássemos para que lá em Imperatriz tivesse um hospital que pudesse tratar aquele cidadão decentemente. Ou pelo menos que não desse tiro. Obviamente, que não desse ou tratar que ele entrasse. Lula, agora já que estamos falando só um pouquinho, já que estamos falando tanto de futebol, eu queria só que você me explicasse uma coisa. O que o corintiano Lula foi fazer naquele malfadado São Paulo e Vasco, às vésperas da eleição, para tomar aquela vaia? Eu, na verdade, eu espero que meu companheiro Ricardo Couto esteja me ouvindo. Ele está em casa com a perna quebrada, ele deve estar assistindo. Não deu um cascudo no Ricardo Couto, porque o meu carinho por ele é muito grande. Mas eu estava tranquilo naquele sábado, tinha feito uma entrevista coletiva, tá? E eu não tinha nenhum sentido eu ir ao Morumbi ver o São Paulo jogar contra o Vasco, porque eu sou vascaíno no Rio. E se eu fosse ao Morumbi, obviamente que eu iria torcer para o Vasco, né? Eu sou antes de ser corintiano, não sou anti-São Paulino, sou anti-palmeirense, eu sou corintiano, de corpo e alma, né? Mas o Ricardo disse, não, porque vai ser legal, você tem que ir, porque não sei o que lá, porque vai estar lá, não sei o que. Porque o Ricardo é São Paulino. São Paulino não, e aí eu fui, e com agravante, eu fui e caí no Arapuca, porque eu caí exatamente na cadeira cativa. Você imagina quem está assistindo o São Paulo na cadeira cativa, não é nenhum operário metalúrgico. Candidatura de resultados, isso aí. Futebolista de resultado. Eu fui, e a gente ia também para falar com a Rádio Celso, Rádio Jovem Pan, uma quantidade de rádio lá. Eu sei que foi a experiência mais amarga que eu tive no estádio de futebol. Agora que eu tenho certeza que o Corinthians vai ganhar uma série de títulos, eu numa dessas eu vou numa final do Corinthians, todo mundo sabendo que eu sou corintiano, para poder me vingar da torcida do São Paulo. Já explicou o tema da campanha? Estou disciplinado, esperando a minha vez. Motor, por favor, tem uma pergunta já. Há tempo que ele está tentando. Sim, no começo, você começou a entrevista dizendo que vocês foram dar uma entrevista, o governo paralelo, sobre o projetão e não teve cobertura. Agora eu lhe pergunto, o governo paralelo é uma criação que tem na Inglaterra, num país que tem parlamentarismo e partidos muito fortes. Certo? E pergunto, aqui no Brasil, o que a gente precisa para ter partidos fortes? É preciso ter o parlamentarismo ou antes precisam ter partidos fortes? Onde que está o ovo, onde que está a galinha? Necessariamente você não tem que ter parlamentarismo para ter partido forte. Você precisa ter partido forte para ter parlamentarismo. É exatamente o inverso. Mas você, então, e se tiver parlamentarismo, vamos dizer, a discussão que se colocar parlamentarismo já. Em 80, na Constituinte o PT foi contra o parlamentarismo.
Foi porque o PT pretendia lançar um candidato a presidência? Não, muito pelo contrário. O que mudou de lá para cá no país? Não mudou nada. Veja, acontece o seguinte, nós vamos discutir no PT, e eu espero que o PT amadureça para isso. Veja o que eu estou dizendo, eu como presidente do partido, espero que as bases do PT amadureçam para ser parlamentarista, porque eu acho que o parlamentarismo, ele coloca o poder mais próximo da sociedade, ele se torna mais vulnerável dentro da sociedade. A sociedade pode mais, ela pode tirar primeiro-ministro, ela pode afastar o gabinete, ou seja, tem um poder maior. Agora, a minha preocupação é que o parlamentarismo não pode vir para o país ou ser implantado como tábua de salvação do fracasso do presidencialismo ou do presidente da República. Porque aí vai acontecer o que aconteceu em 61. Não resulta em nada. O que é preciso é que a gente tenha a maturidade de estabelecer um debate em que a gente faça a sociedade compreender o que é o parlamentarismo, o que é o presidencialismo, o que é a monarquia, porque parece que... Lula, o presidente Collor, na última sexta-feira, ele deu uma entrevista coletiva, ele deu uma entrevista exclusiva ao Jornal do Rio de Janeiro, defendendo a antecipação do plebiscito para a escolha da forma de governo para esse ano. Eu acho que nós temos que precipitar o debate. Nós temos que levar o debate agora, ou seja, a palavra precipitar no sentido de adiantar o debate que já está atrasado. Eu acho que o PT e outros partidos políticos precisam colocar na ordem do dia o debate sobre o sistema de governo para que a gente amadureça até 1993, dia 7 de setembro, quando nós vamos... Quer dizer, você é contrário à antecipação do plebiscito? Eu sou contrário, porque eu sou favorável a um debate muito grande. Sou favorável a que a gente debata isso nas escolas, nas universidades, nos sindicatos, na porta de fábrica, nas igrejas, ou seja, aonde for possível você debater. Para quando você aprovar aquilo como resultado de uma coisa madura do nosso povo. Mas só uma pergunta. Porque vender a ideia que o parlamentarismo vai resolver o problema desse país é uma balela, não vai resolver. Mas olha que o PT tem 17 deputados, então não há a menor possibilidade... 17 não, 35. 35, mas o PT não tem a menor possibilidade de fazer o primeiro-ministro. Então o PT vai ter de ficar contra o presidente Collor, como ele é, e vai ter de escolher seguramente entre Quercia e Brizola para primeiro-ministro. Eu gostaria de saber, Lula vai ficar com Quercia ou Brizola para primeiro-ministro? Mas não é verdade que as coisas se deem assim automáticas. Se for o caso. Mas se for o caso, eu não posso fazer política discutindo se for o caso. Eu não posso fazer política discutindo se for o caso. Eu tenho que fazer política discutindo que as eleições de 1994, ela vai eleger deputados, senadores, governadores e presidente da República. Portanto, a mesma correlação de força existente hoje poderá não existir em 1994. Então, como é que eu posso fazer de conta se eu vou ter um partido que vai ter candidato a presidente da República, governador do Estado, senador e deputado federal e estadual, e que poderemos ter uma bancada o triplo, ou quem sabe 4 vezes maior do que nós temos hoje? Você a sua candidatura a primeiro-ministro, então? Veja, obviamente que o PT, não a minha candidatura, obviamente que o PT pretende chegar ao governo se tiver parlamentarismo, ter primeiro-ministro, ter segundo-ministro, ter terceiro-ministro, se precisar de 4 ministros, ter tudo. Esse é o objetivo do PT. O PT quer chegar ao poder em toda a sua plenitude. E precisa mudar o sistema de votação? Hein? Precisa ter voto distrital? O que precisa mudar no parlamentarismo? Eu sou favorável ao parlamentarismo. Eu acho que a questão do voto distrital deixa o político mais comprometido com a sua base eleitoral. Eu acho que a gente poderia pensar num modelo tipo voto distrital misto, em que você poderia eleger alguém pelo distrito e alguém pudesse eleger geral. Agora, isso no PT ainda está muito cru. Isso no PT está muito... não está sequer iniciado o debate que nós vamos ter que iniciar para poder discutir o parlamentarismo. Por favor, desculpe interrompê-la, que o nosso programa já está chegando ao fim. E eu lhe faço uma última pergunta, que é do telespectador, uma curiosidade. Paulo Bernardo, de São Roque, de São Paulo. Ele pergunta por que você nunca se refere ao Brasil pelo nome. Você sempre diz este país. Você tem vergonha de falar em Brasil? Não, muito pelo contrário. Eu acho que eu tenho orgulho de falar no país. Tenho orgulho de falar no Brasil, é porque eu acho que é um hábito, é um costume, né? Eu não sou daqueles fanáticos, como agora, que qualquer pessoa que discorda do governo diz que é antipatriótico, que não ama o Brasil. Muito pelo contrário, que ama o Brasil é que está contra o governo, né? Porque o governo está afundando o pouco que a gente tinha. Esse país está numa recessão quase que sem precedente. Eu que vivi a crise de 81, a crise de 65, eu não vi os níveis de desemprego que estão acontecendo. A violência no campo aumentou. Você veja, o Collor prometeu
fazer 500 mil assentamentos em 5 anos. Já vai para um ano de governo, até agora só desapropriou uma área e não assentou ninguém ainda. A violência no campo aumentou, ou seja, então eu sinto orgulho do Brasil porque eu acredito nesse povo, eu acredito que esse país tem jeito, acredito na potencialidade do Brasil. Agora, lamentavelmente, eu acho os governantes melancólicos do ponto de vista da visão de Brasil. O Collor fica falando de modernidade para enganar os incautos, modernidade do primeiro mundo, modernidade disso, modernidade daquilo, né? Vendendo uma doce ilusão. E nós queremos discutir modernidade, sim, nós queremos que todo mundo possa importar carro, que todo mundo possa importar um monte de coisa. Agora, a nossa modernidade hoje é no outro patamar. A nossa modernidade é o primeiro sapato, é o primeiro médico, é a primeira escola, é o primeiro prato de comida para milhões e milhões de pessoas. Isso é modernidade. É você ter um povo de barriga cheia, alfabetizado, morando de forma humilde e mais decentemente, coisa que nós estamos longe de conquistar. Então, quando eu me refiro a esse país, é apenas um hábito, né? Tá certo. Nós agradecemos, então, a presença hoje à noite no Roda Viva do presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Agradecemos também aos companheiros jornalistas e aos telespectadores. Avisamos aos telespectadores que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo ao Lula serão entregues a ele após o programa. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Uma boa noite a todos e até lá.